Bom, girando os nossos comentaristas, né, falando sobre essa questão do pedido do presidente para que o setor supermercadista ajude mais ainda na redução dos preços, conosco a Amanda Klein, o Roberto Mota também. Amanda, começando por você, esse apelo deve ser seguido? Será que o setor dos supermercados deve atender a um apelo feito pelo presidente e pelo ministro da Economia também? Bem-vinda. Obrigada, Thiago. Bom dia a você, Adriana, Mota, aos nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan News. Olha, para mim parece um apelo absolutamente bizarro, né? Esse negócio de tabelar preço, tabela de preço a partir de 2023, congelamento de preço. Isso parece coisa de Argentina, que é tão criticada no discurso bolsonarista, não de um liberal de quatro costados como Paulo Guedes, que se vende como primeiro-ministro da economia, verdadeiramente liberal desde a redemocratização. Olha, realmente eu não consigo entender, até porque demonstram desconhecimento de como funciona o supermercado. Supermercados, essencialmente, são revendedores, não são fabricantes de produto. Se eles compram mais caro, eles vendem mais caro. A gente tem uma inflação mundial de preços de alimentos, você tem reflexo de quebra de safra ou de condições climáticas aqui no Brasil, quando você tem coisas como hortifruti, outras coisas são commodities, que estão com os preços elevadíssimos por causa da guerra na Ucrânia, antes por causa da pandemia. Então, seguem preços internacionais e os supermercados simplesmente cumprem esses preços. Dificilmente você vai conseguir espremer ou reduzir ainda mais essa margem, de modo que isso tenha um reflexo significativo na queda de preço. É sempre o governo tentando empurrar para outro a uma responsabilidade que é dele. E o Guedes falando, segura mais 2 ou 3 meses esses preços, porque a gente vai ter algo muito importante no país. É lógico que ele está de olho na eleição. Então, primeiro, é absolutamente paradoxal, é oxímoro, um liberal, um governo que se diz liberal, principalmente um ministro da Economia que se diz liberal, pedir congelamento ou tabelamento de preços. E outra que isso dificilmente acontece porque não é a realidade supermercadista, que é um revendedor. E a gente já manda complemento, Adriana. De supermercados. Ok. Tinha travado um pouquinho, Amanda, você vai concluir? Não, desculpe. Então, enfim, primeiro que não é uma realidade, né? Porque os supermercados são revendedores, não são fabricantes, na maioria dos casos, de produtos, então dificilmente você consegue repassar uma redução significativa e o governo pode muito bem dar uma resposta. Os próprios supermercadistas cobraram. Bom, então dá isenção dos produtos da cesta básica, isenção de imposto, né? Uma redução maior ainda do que já tem e coloque os supermercados ali entre os setores que são beneficiados com a desoneração da folha de pagamento. Ô Mota, o assunto economia atrapalha o governo atualmente, a tentativa de reeleição de Bolsonaro. O governo luta contra a inflação de uma forma correta? De qual forma você avalia esse pedido aos supermercadistas? Acha que o pedido deve ser acatado, surtir efeitos? Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Na verdade, Adriana, o mundo luta contra a inflação. O mundo inteiro está enfrentando esse desafio da alta de preços. Agora, eu acho que a questão aqui, nesse ponto, não é mais economia, a questão é interpretação de texto, porque talvez eu tenha visto um vídeo diferente do que muita gente viu. O presidente pediu a colaboração que ele mesmo disse que já está sendo feita pelos supermercados no que diz respeito aos produtos da cesta básica. O próprio presidente diz, se for possível. Se não for possível, eu entendo que já chegou ao máximo a colaboração. Mais claro do que isso, é impossível. O ministro Paulo Guedes falou no mesmo tom. Jamais foi usada a expressão congelamento, jamais foi usada a expressão tabelamento. Isso não tem absolutamente nada de antiliberal. É um pedido, uma sugestão no que diz respeito aos produtos da cesta básica. Guedes também está certíssimo ao pedir a colaboração dos governadores, que já tiveram uma quantia sem precedentes transferida para eles e agora precisam dar a parte na colaboração. A inflação está desacelerando. A crise vai passar. Isso acontece com toda crise. Toda crise tem começo, meio e fim. Por isso é que o nome é crise. Ela passa.
Sobre o assunto ainda, a gente recebe agora o Luiz Arthur Nogueira, comentarista de economia da Jovem Pan. Bem-vindo, Luiz Arthur. Você acompanhou com a gente a reportagem, os comentários iniciais sobre o assunto. Queremos ouvi-lo também. Fez bem o presidente e o ministro da Economia em fazerem esse apelo? Será que o setor dá uma resposta positiva? O presidente já tinha pedido numa ocasião também para a Petrobras, recentemente, tentar segurar um pouco seus lucros. Que polêmica, hein, Adriana? Bom dia a todos. Aliás, tanto a Amanda quanto o Bota têm ótimos argumentos. Eu concordo com os dois lados, por mais antagônicos que eles sejam, os dois têm pontos interessantes aí. Eu, particularmente, acho que o governo deveria gastar energia não fazendo apelo para empresário. Deveria, por exemplo, gastar energia com os projetos para reduzir impostos de forma temporária em momentos de pandemia e de guerra, que são exatamente os momentos atuais da nossa economia. O exemplo dos combustíveis ele é muito válido. No momento que o petróleo supera $120 o barril, vale a pena realmente você gastar energia para reduzir impostos. E a mesma coisa vale para itens como alimentos, cesta básica. Quanto mais o governo conseguir reduzir temporariamente os impostos, mais as redes supermercadistas vão poder reduzir os preços para os consumidores. Imaginar que os empresários vão, por livre iniciativa, vender produtos com prejuízo, e nem foi exatamente isso que o presidente Bolsonaro pediu, mas a interpretação acabou sendo essa. É claro que ninguém vai vender nada com prejuízo, ainda que o empresariado fosse, em tese, ideologicamente alinhado com o governo. Então, eu gastaria energia para reduzir impostos de forma temporária. E se a ideia é dar um recado para a sociedade e mostrar que o governo, de fato, está preocupado com a inflação, eu adotaria uma outra estratégia. Eu faria um recado, um apelo para os consumidores, uma espécie de empoderamento do consumidor, dizendo o seguinte: atenção, consumidores, vocês têm o poder de escolha, vocês têm o poder de pesquisar preço e de trocar o lugar onde vocês fazem compras. Se o mercado onde você compra está subindo preços de forma exagerada, vá para o concorrente. Ao fazer isso, você obriga aquela rede a reduzir preços, você obriga aquela rede a dar mais promoções, a aumentar os seus descontos. Ou seja, o grande aliado do governo no combate à inflação, no final das contas, não é o empresário, é o consumidor. Quanto mais o consumidor pesquisar, ele vai estimular a concorrência entre as empresas, e quanto maior for a concorrência, maior a chance da gente ter promoções e, portanto, queda nos preços dos produtos. Qualquer coisa além disso não funciona. Nós estamos numa economia de livre mercado, oferta e demanda, e os preços estão, infelizmente, impactados pelo cenário internacional. Claro, e no caso dos supermercados também, mercados vendem alimentos, assunto totalmente ligado à fome, um problema antigo no país, principalmente nesse momento também. Valeu, viu? Luiz Arthur Nogueira sempre tem boas dicas, bons esclarecimentos sobre o assunto, a gente fica em contato, te acompanha ao longo dessa sexta aqui na PAN, Luiz.